Planejamento estratégico é o assunto do nosso vídeo hoje. E você que não é inscrito no canal, se inscreve agora aqui no canal Pedro Cevalli Oficial e ativa também o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui. Eu sei que planejamento estratégico é uma grande dificuldade para os empresários, porque o que ensinam nas escolas é algo muito complicado. Te ensinam a fazer um business plan para 5 anos e isso não funciona. Nos dias de hoje isso já não pega mais. Para pensar, isso se ensina nos cursos de MBA desde a Revolução Industrial. Para os dias atuais, não funciona e se ensina as mesmas coisas nas escolas. Eu vou te mostrar aqui algo poderoso, simples e prático para você colocar na sua empresa. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Eu sei que você já, por várias vezes, você já definiu metas e não foi até o fim nelas. É ou não é? E você sabe por quê? Você começou pela etapa errada para definir metas. Você simplesmente, quanto eu quero faturar esse ano? E você define uma meta, aí você define as metas subjacentes a essa, coloca para sua equipe e sai acelerando. E você abandona isso. Aposto também que você começou uma agenda e parou essa agenda. Sabe por quê? Porque isso não está conectado com o seu sonho. E entenda o seguinte, eu ensino tudo aqui em 3 princípios. A parte de QI, coeficiente de inteligência intelectual, o QE, coeficiente de inteligência emocional, e QS, coeficiente de inteligência espiritual. Eu quero que você use as 3 inteligências dentro do seu planejamento estratégico para fazer total diferença e ir até o fim. Pedro, mas como é que eu faço então? Por que eu comecei da etapa errada? A primeira etapa é: qual é o seu grande sonho para a sua empresa? Você pode ter sonho pessoal, familiar e profissional. Qual que é o sonho profissional seu, para a sua empresa? Onde você quer estar? Mas tem que ser algo grandioso. Algo que realmente te dê frio na barriga. Algo que você nem sabe como será possível colocar em prática de tão grande que é. Pedro, mas aí eu vou sonhar. O que vai adiantar? Eu sou um grande sonhador. Calma. É que na etapa de sonhar, não é para você pensar como. As pessoas confundem tudo. Então, se você está sonhando, não pensa como será possível. Eu vou te trazer aqui uma passagem bíblica. Eu gosto muito de usar a Bíblia como exemplo, porque se você não crê na Bíblia, não crê em Deus, não tem problema nenhum, tá? A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então é um livro histórico, um livro de poesia e um livro de parábolas. Tem tudo que você imagina na Bíblia. Vamos usar essa parte da história, onde o povo que foi liberto do Egito estava na frente da terra prometida e eles tinham que conquistar aquela terra. E aí Deus pediu para eles mandarem 12 espias para lá, para espiar a terra. E eles voltaram, 10 dos 12, que eram príncipes, hein? Um príncipe de cada tribo. Falou assim, é impossível entrar nessa terra, não tem como. E só 2 creram. Aí perguntaram para ele assim, mas como é que vai entrar assim? Eu não sei como é que a gente vai entrar. Mas se Deus colocou esse sonho no nosso coração e falou que essa terra é nossa, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que vai ser nossa e eu vou continuar caminhando. Todo o restante desistiu, somente esses 2 foram para frente e entraram na terra prometida junto com a próxima geração que nasceu. Porque toda aquela geração lá não entrou, somente esses 2 daquela geração. E o seu sonho tem que ser mais ou menos assim. Na hora de sonhar, e se Deus colocou no seu coração, não é para saber como, é para ser grandioso mesmo. Você quer ver? Você que tem uma visão para sua empresa, quando você começou, você tinha dinheiro para isso? Não. E começou e está aqui, não é? Se você perguntar para pessoas que têm 10 anos de empresa se tem a provisão necessária para a visão, vão dizer que também não tem. Por quê? Porque sempre a sua visão será maior que a sua provisão. E isso está correto. E não pense como será possível. Nessa hora é isso. Então eu quero que você pare, estabeleça o seu sonho e depois escreva esse seu sonho no papel. Escriture o seu sonho, tá bom? Depois de você escriturar o seu sonho, o que você vai fazer? Aí sim, você vai começar a trazer para o campo da realidade. Você vai ver que parte desse seu sonho grandioso você vai fazer no próximo ano. Se você está no final do ano, você vai, olha, para o ano que vai entrar, a minha visão para esse ano é isso. Quando eu falo visão aqui, não é essa visão que você divulga para o mercado ser a empresa mais relevante, não, porque isso não quer nem dizer muita coisa, é uma frase vazia, só bonita. Estou falando para a sua equipe, você tem que ser um líder visionário. Se você tem uma visão para a sua empresa para esse ano, toda a sua equipe tem que entender essa visão. No livro de Abacuque fala o seguinte, escreva a sua visão em tábuas para que possa ler e entender até quem passa correndo. Tem que ser simples, mensurável e inteligível. Aí você vai definir o quanto você quer faturar, quantas unidades você quer abrir, ou seja, qual que é a sua visão que não existe ainda para esse ano. Mas é algo que é factível, ou seja, o seu sonho você não sabe como, mas a parte do seu sonho para o próximo ano já tem que ser possível, mas ao mesmo tempo desafiador, não pode ser facinho, tem que ser desafiador. Então depois que você definiu a visão para o próximo ano, que é uma parte do seu sonho,
Aí sim você vai definir as metas. Quais são as metas que você precisa bater para que aquela visão seja cumprida até o final do ano? Quanto você vai vender, quanto você vai produzir, de que forma, a satisfação do cliente, todas as metas da sua empresa. Eu ensino uma ferramenta, não vou falar nesse vídeo aqui, sobre BSC, que é Balança de Scorecard, que define indicadores em 4 classes, tá? Que é cliente, pessoas, processo e financeiro. Você tem que ter indicadores dessas 4 classes que vão sustentar as suas metas. Mas aí, para cada indicador desse, para cada meta sua, você tem que ter uma estratégia para que isso aconteça. Com iniciativas, com projetos, com estratégia. Vamos falar em vendas, por exemplo. Você tem que definir pelo menos 4 canais de venda. Um funil de venda na boca de cada canal. Com estratégia diferente para cada funil, porque cada funil é uma forma de comunicação, é uma forma de falar. Você tem que ter estratégia para cada uma deles. E aí você vai definir o quanto você vai faturar em cada canal de venda. Definindo quanto você vai faturar em cada canal de venda, aí você montando essa estratégia, você está pronto para definir o faturamento total do seu ano. Perfeito. Então vamos voltar. Você tem seu sonho, a visão para 2025, você tem suas metas, os indicadores, os canais de venda, os funis de venda e as estratégias. Muito bom. Só que toda a sua estratégia tem que ser baseada em um ponto muito importante. Se chama diferencial competitivo. Se você não sabe o seu diferencial competitivo, você vai ficar brigando pelo centavo. E acredite, você não quer brigar pelo centavo. O que você quer é ser o único. Olha, entenda o seguinte, se você descobrir seu diferencial competitivo, você para de competir com o mercado, você está competindo com você mesmo, para ser melhor do que você é a cada dia. E para você entender o que é diferencial competitivo, que é muito simples, você tem que ser capaz de responder a seguinte pergunta: se eu e o meu concorrente tivermos o mesmo preço, por que ele compraria de mim e não dele? Sabe responder essa? Por que o seu cliente escolheria você e não seu concorrente? Não? Então você está brigando pelo preço. E você precisa definir, Pedro, mas como é que eu faço para definir o diferencial competitivo? Existem ferramentas para isso. Eu ensino isso no método Infinity, inclusive. Como é que eu arranco isso aí de dentro? Acredite, está aí dentro do seu diferencial competitivo. Não, Pedro, mas eu tenho um mentorado, por exemplo, que aluga a máquina de café. Eu alugo máquina de café. As máquinas são todas iguais, eu alugo, não tem diferencial competitivo. Sim, e eu defini um diferencial competitivo para ele e as vendas deles começaram a fazer assim. Então você precisa. E está aí dentro de você, na sua forma de atender. Olhe para o mercado, eu vou dar só uma direção aqui. Olhe para o mercado e veja o que os clientes estão reclamando dos seus concorrentes. Por aí está o seu diferencial competitivo, acredite em mim, tá? E depois que você definiu isso tudo, então, aí você está pronto para fazer o seu planejamento financeiro. Porque se você sabe quanto você vai faturar, as estratégias, o seu diferencial competitivo, você tem que ter uma sustentação financeira. Se você tem uma indústria, por exemplo, você vai vender 12 milhões, vamos dizer que 12 milhões seria 1 milhão ao mês. Não é assim cartesiano, mas vamos supor que seja. Para você faturar 1 milhão ao mês, você vai ter que fabricar vários produtos. Quanto você vai gastar para fabricar? Quanto vai ser sua verba de marketing? Quanto que você vai gastar com mão de obra, com aluguel? Você tem que planejar todos os meses quanto você vai faturar e quanto você vai gastar para suportar aquele faturamento. E por que você precisa fazer isso? Antes de começar o ano. Ou pelo menos antes de começar o mês. Pelo menos, porque você precisa planejar. Não estou falando aqui de controle de despesas, de planejamento. E aí você tem um planejamento, e aí o mês começou. E aí você vai linha a linha, vendo se você está batendo aquilo que você planejou. Se por acaso desviou, opa, peraí, vamos ajustar aqui, ajusta a linha de cima, a linha de baixo, para que você consiga de verdade bater o que você planejou de faturamento e despesas. Você tem que ter, por isso que servem os indicadores, para você olhar os indicadores. É como se fosse um plano de voo. Você tem o seu plano de voo, planejamento estratégico. Mas quando você começa a voar, o seu avião tem vários ponteiros, vários indicadores que indicam se você está na altitude certa, na rota certa, no balanceamento correto, para você seguir viagem até o fim. Então, durante o percurso, os seus indicadores têm que ser olhados e você aplicar o que se chama de PDCA. O que é PDCA? Você vai planejar. O D é de do, de fazer, colocar em prática. Então, você vai planejar, treinar e colocar em prática. Aí você vai medir para ver se está batendo com os indicadores e depois você corrige tudo aquilo que saiu em direção aos indicadores e planeja novamente e coloca em prática. E aí você mede novamente, adequa e você continua fazendo isso num ciclo. O PDCA mais ou menos é o seguinte, não é fazer um planejamento para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo.
Esse é o planejamento estratégico que você precisa. Se você não sabe, se você tem muita dúvida, faz o seguinte, deixa seu comentário aqui, entre em contato comigo também pelo Instagram, eu respondo todos os meus directs, eu vou te ajudar a você fazer o seu planejamento. Eu consigo ajudar a fazer a sua empresa crescer e crescer de verdade e você ter liberdade com tudo isso ainda, beleza? Se gostou, fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um like e manda esse vídeo para várias pessoas, vários empresários que você sabe que está perdido nessa parte, beleza? Tamo junto!